A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos mais uma vez aqui, trabalhando com essa revista, Sacrifícios no Plano da Redenção, e hoje nós vamos ministrar a segunda lição para os nossos queridos professores de escola bíblica do nosso Ministério Brasil para Cristo. Para quem não me conhece, sou o pastor Arnaud Barbosa, sou pastor da Igreja Brasil para Cristo em Formosa, Goiás, e comentarista dessa revista, agradecendo sempre a Deus a oportunidade que nossa pastora presidente nos deu, nosso pastor Gideon Júnior. E na lição de hoje, irmãos, nós iremos tratar aqui sobre a questão do problema do pecado. Creio que sua última lição, espero que tenha sido uma grande bênção de Deus, e creio que esta lição, irmãos, Deus tem muito a nos abençoar, né? Problema do pecado. Irmãos, esse layout da revista aqui, né, ficou muito bonito. Gostei muito do trabalho que o amado pastor Heber fez, né? Tá de parabéns, ele que faz esse layout tão bonito. Olha só, né, pegando aqui as duas páginas, ficou realmente uma revista muito linda. Que Deus abençoe nosso amado pastor Heber. Vamos lá. Amados, qual é o objetivo de tratarmos aqui nesta lição? Nós vamos tratar sobre um tema que na teologia é chamado de amartiologia, né? E a martiologia, irmãos, nada mais é do que a doutrina do pecado, né? Ou seja, o que é o pecado, como ele surgiu, quais as suas consequências, tanto entre os anjos quanto na raça humana. Claro que o pecado realmente ele surgiu entre os anjos de Deus. Mas nós não vamos tratar a respeito desse tema. Nós vamos tratar tudo relacionado ao que tange a humanidade, né? Que é o que mais nos importa aqui nessa lição. E antes, obviamente, de dar continuidade ao tema dos sacrifícios, para nós entendermos o porquê foi necessário os sacrifícios, primeiro, irmãos, nós precisamos entender a gravidade do pecado. Há muitas religiões, irmãos, que minimizam a questão do pecado, ou até relativizam o pecado. Ou seja, o que é pecado para mim pode não ser pecado para você, o que é pecado na minha cultura pode não ser na outra, o que é na outra pode não ser na minha cultura. Então, será que é assim, irmãos, que a Bíblia realmente trata o pecado? Para entendermos, irmãos, o que é o pecado e, assim, o quão grave ele é para o ser humano, nós temos que entender, irmãos, que o pecado, ele deve ser analisado não na minha perspectiva pessoal ou na perspectiva humana, de uma forma geral. Mas segundo a palavra de Deus, irmão, nós devemos analisar o pecado sob a ótica de Deus, ou seja, sobre a maneira como Deus vê, na perspectiva divina. Como Deus enxerga o pecado, é assim que eu também devo enxergá-lo. E quanto mais a gente conhece a Deus, a gente aprofunda o nosso relacionamento com Deus, mais nós tememos o pecado, mais nós nos preocupamos em relação a esse tema. Mas quanto mais as pessoas se afastam de Deus, mais despreocupadas elas ficam. E isso, irmãos, é muito ruim. Infelizmente, isso é tudo que o inimigo quer, afastar as pessoas de Deus, e ele começa exatamente tentando fazer as pessoas relativizarem a questão do pecado. Mas nós, nessa lição, nós iremos tratar com muita seriedade esse tema relacionado ao pecado. Então, vamos dar início a esta lição falando exatamente sobre o que é o pecado. Na lição, nós colocamos aqui que, à luz das Escrituras, o pecado, ele significa a violação de Deus, da lei de Deus, melhor dizendo. E qual é o versículo, irmãos, que sintetiza melhor esse tema? Nós colocamos aqui 1 João capítulo 3, versículo 4. 1 João capítulo 3, versículo 4 diz assim, que inclusive é o texto áureo que nós estamos usando na nossa revista. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, a lei de Deus, ela revela o seu caráter moral. Logo, o pecado significa um ato pessoal de rejeição
e desprezo à pessoa de Deus e à sua vontade. Então vamos lá, quando Deus chama, vamos dizer, a nação de Israel, e dali para frente Deus vai trazendo as suas leis, o que ocorre, irmãos? Nas leis de Deus, ele ensina o padrão pelo qual o homem deve se ajustar para viver em harmonia com ele. Então, quando o homem resolve pecar, ou seja, transgredir a lei que Deus deu, fazendo aquilo que Deus ordenou para não fazer, ou não fazendo aquilo que ele ordenou fazer, por mais simples que seja essa transgressão, isso é tido como um ato de rebeldia contra Deus. É como se a pessoa estivesse dizendo: Deus, eu não importo, eu não aceito, eu não concordo com o seu padrão pessoal, com o seu padrão moral, melhor dizendo. Então, na prática, o pecado seria isso. E se nós pararmos para pensar, por exemplo, o pecado de Adão, nós vamos perceber, meus irmãos, que o pecado de Adão, olhando numa perspectiva mais moderna, não foi aquele pecado escandaloso, ele não cometeu um assassinato, até porque ele só poderia assassinar ali naquele instante só a sua esposa. Ele não cometeu um ato de adultério, porque não tinha outra mulher. Ele não cometeu nenhum desses pecados escandalosos que a gente costuma imaginar no mundo afora. Ele cometeu um simples ato de desobedecer uma simples lei que Deus deu para ele, uma lei chamada de lei apodítica, porque há dois tipos de lei: as leis casuísticas, onde Deus pega ali, vamos dizer, uma situação e traz como modelo para outras situações diferentes, e nós, que já é um pouco mais complexo, nós vamos ver ali na lei dos judeus, por exemplo, quando uma pessoa rouba 2 boi, o que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que ir lá e devolver 4 boi, só um exemplo. Então ele vai pegar um exemplo ali como base para vários outros exemplos ali para resolver os conflitos entre os israelitas. Mas a lei apodítica é a lei mais simples que tem, é quando Deus simplesmente olha e diz: não faça isso, ou não faça aquilo. Por exemplo, lá nos 10 mandamentos, ali nós encontramos muito mais as leis apodíticas, que são leis que até uma criança compreende quando você fala. Você não pode subir e pegar isso, menino, você não pode fazer aquilo. Quer dizer, uma lei que até a criança entende que não pode fazer. Então, quando o ser humano rompe, ainda que seja uma lei apodítica, ele está se rebelando contra o caráter de Deus. Foi exatamente o que Adão fez. Era proibido Adão comer frutas, comer da árvore? Não, ele comia livremente a árvore que ele quisesse, mas daquela específica ele não poderia, porque Deus o havia proibido de fazer. E quando ele desobedece, ele comete esse ato de rebelião voluntária contra o Senhor. Então, em termos mais simples, o pecado é exatamente isso, segundo as Escrituras Sagradas. E aí, como nós chegamos no próximo item, falando ali da origem do pecado, nós pegamos aqui 2 professores, 2 escritores aqui, que é Berkhof e o outro é Rodman Williams, que inclusive Rodman Williams é um excelente escritor, ele é pentecostal, eu indico aí, nós temos também aqui a indicação das obras dele. Eles vão tratar desse tema, mostrando que o pecado, irmãos, na realidade aqui, o primeiro pecado que ocorre, ele não ocorre assim, vamos dizer, quando o homem simplesmente ele come daquele fruto proibido. Mas o pecado, na realidade, ele é um processo. Ele começa lá na mente, lá no coração do ser humano, Porque, primeiramente, ali, Satanás, através da serpente, o que ele faz? Ele semeia a dúvida, a descrença no coração da mulher em relação à palavra de Deus. Então, ali se origina o pecado. O pecado não se origina quando o ser humano realiza ali de fato, mas começa ali quando ele começa a abrir brechas na sua mente, no seu coração, para a possibilidade de desobedecer a palavra de Deus. Então, essa é a estratégia do inimigo. Há todo um processo para que o pecado realize. O ato de comer do fruto, vamos dizer ali, que é o fechamento do pecado, que já teve um processo ali desde o início. Então, por isso que não é à toa, irmãos, que Jesus em seu ministério, ele vai trabalhar muito essa questão do coração. Inclusive, nós vemos ali no sermão de Jesus ali,
que ele vai tratar, né, de questões relacionadas ao homicídio. Ele vai tratar, o homicídio não começa quando você vai lá e, né, tira a vida da pessoa, mas quando você começa a ter ódio, ali você já está pecando. O adultério é só quando você se deita com a mulher do outro, mas o adultério é quando você já começa a desejar no seu coração, sabendo que não pode fazer isso. Quer dizer, Jesus já vai tratar exatamente, muito mais essa questão que começa no coração, porque ali, irmãos, que o pecado ele tem origem na vida do ser humano. Então isso é muito importante da gente tratar também a respeito do pecado. Agora, quando nós falamos a respeito das consequências do pecado, o que o pecado gerou na vida do ser humano, nós temos dois termos aqui para destacarmos nesse próximo ato aqui, que é exatamente aqui sobre a questão do pecado original e da depravação total. São dois termos técnicos, né, para mostrar as principais consequências que o pecado trouxe. É claro que o pecado ele desencadeou vários males, né, sobre a raça humana, mas vamos dizer que os dois principais seria esse, né, que veio sobre o ser humano ali, né, sobre o primeiro casal no Jardim do Éden, e dali se alastrou por toda a humanidade. Então vamos lá, quando falamos aqui do pecado original, irmãos, ele se refere ao legado de culpa e tendência pecaminosa que nós herdamos de Adão desde o nascimento. Ou seja, Davi dizia, né, que ele foi gerado no pecado, né, da mãe dele, foi concebido no pecado. Ele não estava falando, obviamente, numa questão sexual, mas sim numa questão hereditária, né, que ele adquiriu ali, da questão da tendência para o pecado, do desejo humano, desejo carnal para o pecado, ou seja, a nossa carne, a nossa natureza humana, ela quer fazer aquilo que é errado, ela quer fazer aquilo que é oposto à vontade de Deus. Isso é uma tendência que nós teremos até a vinda de Cristo, até que nosso corpo seja transformado, né? Então, o que ocorre, irmãos? Essa tendência, ela é tão terrível que o apóstolo Paulo, ele falando para os romanos, né, lembrando que a carta aos romanos, ela é uma carta que trata muito a questão da salvação, a questão desse conflito com o pecado. Paulo, na sua experiência como um judeu, tentando servir a Deus, tentando agradar a Deus, ele diz aqui em Romanos capítulo 7, se você quiser ler, depois você leia ali, a partir do versículo 7, mas aqui no versículo 19, ele diz assim: porque o bem que eu prefiro, né, esse eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, né? Enfim, ele fala dessa natureza que ele quer fazer o bem, mas ele não consegue. Parece que o seu corpo, a sua carne, ela é mais forte na questão de tentar fazer o mal. E aí ele vai agradecer a Jesus Cristo, porque somente Cristo é que na mente dele, no homem interior, consegue libertar ele dessa escravidão humana, dessa escravidão carnal. Então, quando nós aceitamos a Cristo, irmãos, é interessante que a natureza de Cristo é transmitida sobre nós por meio do Espírito Santo, e nós passamos, irmãos, a ter uma natureza mais forte do que a natureza da carne. É claro que a natureza de Deus não elimina a natureza da carne que deseja o pecado. Por isso que a gente tem que sempre buscar Deus, a gente tem que orar e vigiar, para que sempre a gente esteja alimentando esta natureza divina que está em nós. Mas há uma guerra entre a natureza divina e a natureza carnal, e nós é que decidimos quem vai vencer nessa guerra, né? Porque recebemos de Cristo a natureza divina que nos impulsiona, que nos dá força para servir a Deus e para dizer não ao pecado. Mas nós temos também a natureza carnal, que se nós nos descuidarmos, ela também nos fará nos afastar de Deus e cometer o pecado. Então, irmãos, se para nós que hoje aceitamos a Cristo, já é difícil essa luta, essa guerra, imagine, irmãos, para as pessoas que vivem sem Cristo. Paulo está dizendo aqui como um judeu sincero, né, na experiência dele, como um judeu que queria servir a Deus, mas que não conhecia a Cristo. Ele fala que não era fácil, porque ele queria fazer o bem e acabava fazendo mal, em razão de estar sob o domínio dessa tendência pecaminosa, que, em termos técnicos, é chamado na teologia como pecado original. Mas nós temos também a questão da depravação total.
E aqui na nossa lição nós colocamos assim: a depravação total, o qual pressupõe que os pecadores são completamente incapazes de se desfazer de sua condição pecaminosa, né? Ou seja, o ser humano, a partir do momento que passou a herdar o pecado de Adão, ele não teve mais condições de se livrar desse pecado sozinho, com as suas próprias forças, né? E ele precisa, irmãos, da ajuda de Deus para que ele possa realmente ser liberto desse poder do pecado, né? Se Deus não ajudar o ser humano sozinho, ele não vai conseguir. Então, as pessoas que querem libertação, mas querem do seu jeito, ou dizem, não, primeiro eu vou mudar a minha vida, depois eu me converto a Deus, irmãos, isso é um ledo engano, porque as pessoas só podem alcançar a libertação, né, somente com a ajuda de Deus. E é interessante nós entendermos esse tema da depravação total, irmãos, porque o pecado, ele simplesmente contamina tudo o que há de bom no ser humano. Até as coisas boas que o ser humano, antes de aceitar a Cristo, ele procura fazer, ele tenta fazer, é uma bondade contaminada, é uma bondade ali, né, vamos dizer, suja. É como se o ser humano ali tivesse em trevas, tivesse completamente sujo, tentando oferecer uma coisa limpa a Deus. É como se eu tivesse ali com as mãos sujas de lama, mas querendo apresentar uma coisa limpa para Deus. Essa coisa vai ficar limpa, eu com as mãos sujas de lama? Não vai, né? Então é assim o ser humano, sem Cristo, tentando apresentar a sua própria justiça diante de Deus. Por quê? Porque ele já nasceu debaixo dessa sujeira, dessa depravação total, dessa contaminação do pecado. E é isso que o ser humano tem que entender, irmãos. Mas quando nós aceitamos a Cristo, irmãos, nós recebemos a purificação de Cristo, nós recebemos a justiça de Cristo sobre nós. Porque Cristo, irmãos, foi o único que conseguiu chegar ao padrão exigido por Deus de limpeza e de justiça, de santidade. As obras de Cristo, Cristo é considerado justo, ele é chamado de justo, em razão dele ter praticado obras justas, sem, no entanto, estar contaminado com o pecado, exatamente porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, né, no ventre de uma virgem. Ele não foi gerado, né, de uma descendência humana ali, como os demais seres humanos na terra. Então, pelo fato dele ter sido gerado pelo Espírito Santo, não ter nascido sobre esse pecado original, sobre essa depravação total, o que ocorre? Cristo realmente, ele é aquele homem limpo que pode apresentar coisas limpas para Deus. E foi isso que aconteceu. Então, hoje, quando Deus olha para as nossas justiças, para as nossas obras, Ele só as considera, né, a partir do momento em que Ele vê Cristo em nós, apresentando a justiça dEle sobre nós. Então, fora de Cristo, irmãos, o ser humano realmente está numa situação lamentável diante de Deus. E é claro, irmãos, que essas consequências aí que o ser humano herdou do pecado original e da depravação total, tirou o que há de mais precioso que Deus deu para o ser humano, né, além do relacionamento com Ele, exatamente a vida, né, porque Deus, Ele é vida, Cristo é vida, né? Vamos pensar antes de Cristo, Deus é vida. Então, quando o pecado afasta o homem de Deus, o homem se afasta da vida, ele caminha para onde? Para a morte. Então, o homem precisa chegar novamente a Deus para que ele possa ter vida novamente. Por isso que Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque é Cristo que nos afasta, melhor dizendo, é Cristo que nos aproxima novamente de Deus. Então, por isso que Cristo é a vida. Se Ele nos aproxima de Deus, Ele tem que ser vida para poder nos aproximar da vida. Então, irmãos, realmente, sem Cristo, a situação do ser humano, ela é completamente terrível. Mas aí nós chegamos aqui, irmãos, na nossa revista, exatamente no item 5, que é sobre a natureza de Deus revelada em seus atributos. Tenha muita atenção, irmãos, neste tópico aqui, porque aqui está o coração desta lição, dessa revista.
Jamais poderemos compreender a gravidade do pecado, quanto o pecado é prejudicial para o ser humano, se nós não entendemos, se nós não conseguimos enxergar o pecado como Deus enxerga. Não foi isso que falamos desde o início da aula? Não é esse o propósito da nossa revista? Fazer os nossos alunos compreender o pecado como, ver o pecado como Deus vê? Pois é, para isso nós precisamos compreender melhor um pouquinho sobre a natureza de Deus, o ser de Deus, como é Deus, como é que Deus ele é na sua revelação pessoal. Vamos lá, para compreender a gravidade do pecado de maneira aprofundada, vamos analisar na perspectiva divina. Teologicamente, Deus se autorrevela ao homem por meio dos seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Então vamos lá, Deus se revela a nós pelos seus atributos incomunicáveis e pelos seus atributos comunicáveis, certo? O que seria, primeiramente, os atributos incomunicáveis de Deus? Vamos lá. Os atributos incomunicáveis de Deus são as características de Deus, ou seja, do ser divino, as quais se revelam acima da compreensão humana, tais como a onisciência, a onipresença, onipotência e a eternidade. Vamos lá. Deus se revela a nós, irmãos, com as suas características próprias, com as suas qualidades. Ele nos dá a conhecer, com os atributos incomunicáveis, que são aquelas qualidades de Deus que sobressaem aos nossos sentidos, que não dá para a gente compreender com a nossa mente humana. Por exemplo, vamos falar aqui da onipresença de Deus. Como é que Deus pode estar comigo e com vários milhões e bilhões de cristãos ao mesmo tempo, conversando comigo agora, conversando com outras pessoas, enfim, conversando com todos, agindo na vida de todos ao mesmo tempo? É difícil, irmãos, a nossa mente compreender que Deus, como Deus faz isso na prática. Se a gente for parar, a cabeça fica meio confusa, Vamos falar sobre o atributo da eternidade. Deus, ele é eterno. O que é a eternidade para nós? Nós pensamos na eternidade, aguardamos a nossa eternidade, quando nós vamos viver eternamente com Cristo. Para nós a eternidade é isso. Ela é uma vida que não vai ter fim, não é isso? Vida eterna, uma vida que não terá fim. Só que essa vida vai ter que ter um começo. Essa eternidade que o ser humano aguarda é uma eternidade que ela tem um início. Ela não vai ter um fim, mas tem um início. Agora, irmãos, a eternidade de Deus, como atributo de Deus, é diferente dessa eternidade que nós aguardamos. Essa eternidade de Deus, irmão, eu comparo como uma aliança. Está vendo? Uma aliança. Uma aliança, ela não tem início e não tem fim. Essa é a eternidade de Deus. Deus é um ser que não apenas não tem fim, mas ele também não tem início. E para nós, se nós pararmos e formos filosofar, vamos dizer assim, a gente faz perguntas e fica tentando compreender, a gente sabe que tudo se iniciou de Deus, tudo veio a partir de Deus. Deus, ele é o primeiro motor, da qual todas as coisas surgiram dele. Mas às vezes tem pessoas que questionam, o que era antes de Deus? O que surgiu antes de Deus? Como é que Deus surgiu? Como é que eram as coisas antes de Deus? A gente tenta imaginar isso, mas isso, irmãos, é sem lógica, isso não existe. Porque não existe o antes de Deus. Por quê? Porque Deus é um ser incriado. Deus, ele não foi criado. Deus, ele não surgiu. Deus, ele sempre existiu. Não existe o antes de Deus, só existe o depois de Deus. Mas se a gente parar com a nossa mente humana para refletir isso está além do que nós podemos compreender. Espera aí, Deus sempre existiu? Como assim? Não dá para compreender. Por isso, chama-se atributos incomunicáveis, Esses são os atributos incomunicáveis. Quem sabe um dia nós podemos ter uma revista só para tratar, irmãos, desse assunto, que ele é tão lindo, que ele é tremendo, mas quem quiser se aprofundar melhor também, nós temos dentre várias obras, eu coloquei aqui na página 21, tem esse livro aqui, O Ser de Deus e os Seus Atributos, de Heber Carlos de Campos. É um escritor que trabalha muito bem essa questão aqui dos atributos de Deus. Mas vamos falar, irmãos, agora os atributos comunicáveis, para daí a gente entender sobre as questões do pecado. Vamos lá. O texto diz aqui que os atributos comunicáveis, eles podem ser compreendidos, em certa medida,
pelo fato de refletir, né, em pequena medida, no ser humano como a bondade, a longanimidade, a misericórdia, o amor, a justiça e a santidade. Vamos lá. Quando falamos, irmãos, dos atributos comunicáveis, por que eles são comunicáveis? Porque são qualidades de Deus, são características do ser de Deus, que de alguma forma, irmãos, podem ser compreendidos por nós, porque numa pequena medida, eles também se manifestam no ser humano. Por exemplo, quando a gente fala de amor de Deus, né? A gente pode ter uma dimensão do amor de Deus, porque a gente conhece o amor, assim, no ser humano. E qual é, talvez, o maior exemplo de amor que nós podemos ter? Eu imagino que o maior exemplo de amor que seja é o amor de mãe. A mãe, irmãos, principalmente, a mãe, irmãos, o mundo pode virar contra o filho, a mãe, ela continua amando, ela continua apoiando o filho, né? Não estou falando de exceções, vamos falar dos casos normais, o que está dentro da normalidade, né? Então, quando nós falamos do amor, o que seria o maior grau de amor, dentro daquilo que o ser humano pode ver, é o amor de mãe, principalmente quando a criança é pequena, dependente, a criança que mama, né? A mãe às vezes está cansada, está esgotada, mas ela sempre está com aquela criança, preocupada com a criança, ela não dorme direito, qualquer barulhinho ela acorda, porque é um amor natural que ela tem pelo filho. E em alguns momentos, quando Israel se sentiu ali abandonado por Deus, por alguma razão, Deus resolve se manifestar por meio do profeta, comparando o seu amor ao amor de mãe. E ele diz assim: olha, vocês estão dizendo que eu esqueci de vocês. Israel, pense um pouquinho. Pode a mãe que amamenta o seu filho esquecer dele? Ele falou: ainda que isso seja possível de acontecer, eu não me esquecerei de ti. Quer dizer, se o amor de mãe, ele é algo gigantesco para vocês, em outras palavras, Deus está dizendo, esse amor nem se compara ao amor que tem em mim. Era o que Deus queria dizer, né? É o amor que eu tenho por vocês. Então, o amor de Deus, irmãos, ele é muito mais, infinitamente maior do que o amor que o ser humano ele pode imaginar. É tanto que Deus, Cristo, quando fala ali de oração para os discípulos, incentivando os discípulos a orarem, a buscar Deus, eles falam: se mesmo vocês que são maus, vocês dão coisas boas para os filhos de vocês, ou seja, porque há ali uma proporção pequena de amor no ser humano. Imagine Deus, que tem um amor muito maior. Então, esses atributos, né, de Deus, comunicáveis, que estão em certa medida no ser humano, são atributos muito maiores do que aquilo que em certa medida eles se manifestam no ser humano. E eu usei o exemplo prático aqui do amor, mas imagine, irmãos, agora a justiça e santidade de Deus. Imagine uma pessoa que está em Cristo, uma pessoa que está com uma vida reta, uma vida justa, uma vida santa, né? Vamos imaginar até os homens da Bíblia, vamos imaginar Paulo, vamos imaginar Pedro, vamos imaginar João, vamos pegar as figuras do próprio João Batista, né? O grau de santidade, o grau de justiça que esses homens praticavam. Irmãos, se eles forem comparar com os atributos de Deus, não pode se comparar. Então, o padrão humano, irmãos, ele não se compara ao padrão de Deus. Só que, o que acontece, irmãos? Quando Deus cria o ser humano, antes de vir o pecado, Deus cria o ser humano num padrão ali de pureza, de justiça e de santidade ali, vamos dizer, num padrão ali compatível para que Deus pudesse dialogar com eles, se manifestar ali com eles, um padrão ali mínimo para haver ali, vamos dizer, um relacionamento com o padrão moral exigido por Deus. Quando o ser humano peca, esse padrão desaparece, esse padrão acaba. Está compreendendo? Então, esse pecado, irmãos, ele passa de alguma forma, a desobediência, o pecado, né, a transgressão da lei de Deus, ela passa a ofender diretamente os atributos de Deus, que é de justiça e de santidade. Se por um amor Deus tem um atributo, se por um lado Deus tem um atributo de amor, de bondade muito alto, ele também tem um atributo de justiça, né, de santidade, ou seja, se ele tem um atributo de misericórdia, de bondade, de amor
muito grande, o atributo de justiça e santidade também é muito grande, e ele não pode ser anulado, irmãos. Se Deus passa a mão no pecado, se Deus simplesmente fecha os olhos para o pecado e não o julgar o pecado como ele deve ser julgado, ele está anulando a si próprio, ele está anulando a si mesmo. Então Deus não pode se autoanular, Deus ele não pode rejeitar os seus próprios atributos. Então o pecado, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que ser julgado. Deus vai ter que julgar o pecado, porque enquanto o pecado está ativo ali, está vivo na vida do ser humano, ele está ofendendo a Deus o tempo todo, e Deus vai ter que tratar do pecado. E é exatamente isso que nós comentamos aqui no item de número 6, quando nós falamos exatamente aqui sobre a questão do pecado ofendendo, né, os atributos morais de Deus. Então, quando a gente fala dos atributos, né, morais de Deus sendo ofendidos pelo pecado, irmãos, nós encontramos inclusive os profetas tentando explicar isso em linguagem antropomórfica, né? Quer dizer, tentando comparar Deus à figura de um ser humano comum, para que o ser humano possa entender como é que Deus vê o pecado. E aí, por exemplo, Abacuque vai afirmar que Deus ele é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal e nem a opressão e simplesmente não fazer nada. Ele tem que fazer alguma coisa, né? Porque ele não pode ver e deixar como as coisas estão. Isaías disse que as iniquidades, elas cheiram mal às narinas de Deus. Isso aqui não é literal, irmãos, isso daqui é uma figura de linguagem para tentar demonstrar para o ser humano o quanto, irmãos, o pecado agride, ofende a Deus. E aí, irmãos, Deus, mais cedo ou mais tarde, né, ele vai descarregar a sua ira se aquele pecado permanecer ali na vida do ser humano. E por essa razão, irmãos, o pecador, ele não pode permanecer impune diante de um Deus tão justo e tão santo, porque se o pecado passar de forma impune, irmãos, Deus estaria anulando os seus próprios atributos. E está aqui, né? Somente a morte do transgressor poderá aplacar a ira divina e satisfazer a sua justiça. Daí então surge, irmãos, a necessidade do sacrifício. E nós vamos trabalhar aqui com o último tema, né? O sistema sacrificial, ele ilustra a ira divina contra o pecado, ou seja, o pecado, finalmente, ele sendo julgado sobre o ser humano. E Deus, irmãos, no sacrifício, os sacrifícios de animais, na realidade, nós vamos estudar isso melhor na aula que vem, mas quando olhamos o sacrifício de animais, é Deus descarregando a sua ira, o seu juízo, né? O seu furor, o zelo pelos seus atributos de justiça e de santidade. Ele ao invés de descarregar tudo isso sobre o pecador, o que ele faz? Ele faz isso sobre uma vítima inocente, que no caso seria aqueles animais que estavam recebendo o juízo de Deus, né, provisoriamente, até que, mas não eram suficientes para satisfazer realmente a justiça de Deus, né? Não eram aqueles animais, a vida daqueles animais não tinha os méritos suficientes para satisfazer, né, a justiça divina. Então, quando vem Cristo, é que realmente essa justiça ela é satisfeita. Mas enquanto Cristo não vem, tudo isso teve que ser manifestado por meio dos sacrifícios de animais. E nós pegamos aqui, irmãos, dois comentaristas aqui, dois escritores, um é Brunelli e outro é Kevin Conner, que eles vão falar um pouco sobre a questão como que ocorria, né, uma visão assim para a gente entender melhor como ocorria esse juízo de Deus ali no tabernáculo, quando eram feitos os sacrifícios. Tem gente que acha que os sacrifícios era um churrasco ali, aquele cheiro agradável de churrasco sendo feito. Pois não, os sacrifícios tinham um cheiro horrível de carne sendo queimada ali com sangue, grito de animais desesperados ali morrendo, outros animais
às vezes vendo outros ali morrendo e meio que assustados, eram pessoas ali chorando e clamando por conta dos seus pecados. Irmão, era uma cena terrível, né? A cena dos sacrifícios. E a gente fica imaginando, né? É a cena dos sacrifícios, tudo sendo ilustrado pelo profeta Isaías ali no capítulo 53. Realmente, irmãos, é algo que a gente para observar, e a gente realmente observa que tudo aquilo ocorria por conta de uma coisa: o pecado, a transgressão da lei de Deus. Esse juízo tinha que ocorrer, né, para que os atributos de Deus não seguissem ofendidos. E quando a gente para e observa, a gente pergunta: por que Deus, pastor, então permitiu a queda do homem? Ele poderia, de alguma forma, ter evitado a queda do homem. Poderia, sei lá, enviar um anjo ali, falar com Adão, com Eva: não mexa aí nesse fruto. Mas Deus não proibiu, né? Ele não poderia nem ter, vamos dizer, mexido na questão do livre-arbítrio. Ele simplesmente poderia ter enviado alguém ali para auxiliar o homem, para que o homem não caísse em pecado. Mas Deus permitiu tudo isso. Por quê, irmãos? Porque apesar dos atributos de justiça e santidade serem demonstrados também sobre o pecado, algo muito maior vai ser demonstrado por Deus, que é exatamente o atributo de amor, de misericórdia. Se não houvesse a queda do homem, não haveria o Calvário e jamais poderíamos conhecer com tamanha profundidade o verdadeiro e profundo amor de Deus. O amor de Deus sendo revelado de uma maneira tão extraordinária, de uma maneira que excede os nossos entendimentos, ali através da morte de Cristo. E isso nós trataremos muito melhor a partir da próxima aula, onde nós falaremos sobre a questão da expiação, né? Então, irmãos, a lei realmente ela foi demonstrada para que nós pudéssemos conhecer a gravidade do pecado, quanto o pecado é terrível, né? Mas, como diz ali Romanos, capítulo 5, versículo 20, à medida em que o pecado aumentou, o pecado superabundou, o que ocorre? A graça se tornou ainda maior, a graça superabundou na vida dos homens. Então, como conclusão, você deve mostrar para o seu aluno, irmãos, que o pecado, ele é realmente algo muito sério, muito grave. Tivemos vários homens de Deus que pecaram, que erraram. Davi era um homem que tinha uma intimidade muito grande, um homem que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, que cumpriria toda a sua vontade. Mas teve um momento de descuido espiritual, ele cometeu graves pecados. E um deles, irmãos, ele vai relatar o sentimento que ele teve. Ele teve um sentimento que ele descreve no Salmo 51, quanto o pecado fez mal para ele. Por quê? Porque teve um momento de descuido, mas ele não deixou de ter um relacionamento com Deus. E quando nós temos realmente um relacionamento com Deus, nós podemos até errar. É do jogo, isso faz parte. A gente vai errar, tem horas que a gente, às vezes, vai estar um pouco mais desapercebido espiritualmente. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos não apenas orar, mas, sobretudo, vigiar, né? Porque a gente pode ser surpreendido pelo pecado, mas quando realmente conhecemos a Deus e continuamos, né, com o propósito de conhecê-lo, mesmo que a gente um dia venha falhar, venha errar, a gente vai sentir um profundo arrependimento, um sentimento de pesar muito grande. Por quê? Porque os atributos de Deus estão vivos ali em nós, a gente está conhecendo a Deus de uma maneira tão forte que a gente não passa a tratar o pecado de uma maneira normal, mas passa a ver e sentir o pecado assim como Deus vê, né? E que a gente começa então a ter um cuidado maior. Quando começarmos a ver que o pecado realmente ele é praticado e a gente está tranquilo, pode ter certeza que isso é um sinal de que estamos realmente muito longe do Senhor. Então, fale para os seus alunos, irmãos, o pecado ele é grave e não pode ser minimizado, porque o pecado é uma forma de desprezarmos a pessoa de Deus. É uma forma, irmãos, de fazermos isso com palavras, mas com atitude nós estamos ofendendo os atributos morais do Senhor. Então, por isso, esses atributos, eles não podem ser ofendidos, e se nós o fizermos,
né, nós teremos que ser punidos. Mas graças a Deus que vivemos numa época em que podemos passar pela expiação. E esse é um assunto que nós estudaremos na próxima aula. Amados, aproveite esta lição, que Deus abençoe a cada um de vocês, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.